Assim a gente começa mais um programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV, nós que somos parceiros do Canal Futuro e também o canal de Identidade. Começamos com a apresentação do grupo UEBA de teatro aqui de Caxias do Sul, com a Aline e o Jonas. Tudo bem com vocês? Eu vou até aí, tudo jóia? Tudo bem, Aline? Tudo bem. Como é que é o nome dessa peça de teatro que vocês fizeram, essa pequena sketch? Então, a gente fez uma pequena amostra, do espetáculo Felinícias, no qual a gente trabalha 50 minutos de peça sem a fala. A gente trabalha com a expressão corporal, com projeções, mas não com a voz. Então, a gente tem que passar toda essa emoção através do corpo e não com a fala. É o corpo que fala. É o corpo que fala. Jonas, e essa história? É um casal que se conhece desde Na verdade, criança? eles se encontram, numa praia e se apaixonam ali, amor à primeira vista, só que as intempéries da vida não deixam que eles consigam ficarem juntos, Então ela acaba casando com outro, ele vai para a guerra, eles se separam por um tempo na vida, ela fica viúva e lá no final da vida eles conseguem se encontrar de fato, Então conta toda essa história através da movimentação e do gestual e de projeções. Muito bom. Então é sobre esse corpo que fala, aproveitando essa sketch de vocês, que a gente debate hoje aqui no programa Rede de Olhares. E eu começo falando com o Dr. César. Tudo bem, Dr. César? Tudo bem, boa noite. Muitas vezes acontece na vida da gente que a gente anda muito estressado, muito atormentado, cheio de tarefas, o nosso corpo emite um alerta, adoecemos. E depois é que a gente nota que não estávamos levando uma vida muito bacana, não estávamos cuidando muito bem desse corpo. É isso que acontece, né? É isso. Isso graças à nossa vida moderna, esse estresse atribulado que nós temos todos os dias. E isso faz com que nós tenhamos, durante os 24 horas do dia, uma descarga muito grande de adrenalina, chamada a descarga adrenérgica. E isso faz com que, quando as pessoas não têm uma forma de relaxar e se desestressar, algum órgão vai ser acometido. Então, esses órgãos, depende da onde ele estiver localizado, as pessoas vão ter determinadas patologias. Eu acho que hoje, graças a esse instrumento que nós temos, a internet, os meios de comunicações mais rápidos, eu acho que as pessoas estão começando a se dar conta do que estão fazendo e têm mais informações a respeito das próprias doenças e dos seus limites corporais. Às vezes tem um paciente ou um aluno que vem, eu estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de estômago. Então pergunta, qual é a mensagem que essa dor quer te passar? Estou com muita preocupação, tal. Então, essa mensagem, se a pessoa entende essa mensagem e faz alguma coisa para resolver essa mensagem, a dor se vai. Na hora. Às vezes é até chorar, isso. Denise? Colocar essa emoção para fora de alguma maneira, Como o doutor falou também, buscar meios de externalizar essa emoção, contida. Exatamente isso. Então, o entendimento de como o corpo fala para a gente mesmo e o que a gente passa para os outros. Quero falar um pouco com a Rosemary Johan, tudo bem? Bem-vinda. Você é terapeuta holística, né, Rosemary? Isso. A gente pode falar que os males da alma acabam aflorando nesse corpo? Que é o nosso veículo aqui nesse mundo, né? O nosso corpo expressa os nossos conflitos internos, as nossas dores, as nossas alegrias. Ele expressa tudo isso. E nos alerta, como o doutor falou muito bem, daquilo que não está bem. E não é uma relação de causa e efeito, é uma relação de ressonância, uma relação espontânea. O corpo expressa, ele fala, como é bem o tema desse nosso programa, né? E a gente poder fazer uma aliança com a nossa alma vai fazer com que o nosso corpo fique mais saudável. Fazer uma aliança com todas as dimensões sutis do nosso ser vai nos trazer a felicidade. Esse atleta também tem a memória corporal ligada às sensações físicas, né? O exercício, a prática de algum esporte. Você percebe isso? Sim, fica diretamente ligado, né? A gente não consegue dissociar. Principalmente essa parte emocional que a gente tem numa vida de atleta, ela permanece no decorrer da nossa vida depois,
no uso civil do nosso corpo, né? Então a gente não consegue dissociar. E é bastante importante também, na maioria dos atletas, que bom quando os atletas conseguem perceber isso, que eles funcionam também como um centro de energia. Se a energia deles não está bem, o desempenho deles não vai ser de acordo. Existe esse entendimento, esse olhar para o que esse corpo está falando? Com certeza, a gente da fisioterapia trabalha diretamente com o corpo do paciente, né? E a gente tem essa visão como um todo. Eu não posso focar somente naquela dor do paciente. Eu tenho que ver essa questão da energia também, de onde vem, quais as atividades que ele está realizando em casa, o porquê que está provocando aquilo, e não simplesmente tratar aquela dor que seria, de certa forma, uma resposta não verbal, né, do corpo. Mas, na verdade, a gente tem todo um trabalho, então, de atuação, seja na prevenção, seja na promoção, seja na reabilitação ou no tratamento do nosso paciente, mas sempre visando a questão da qualidade de vida, né? Fazer com que ele se sinta bem e que o corpo dele demonstre esse bem-estar. Catherine, você é lá do Centro Educativo, né, Joana d'Arc. Trabalho com essas crianças com arte e educação. E como é que funciona o corpo nesse processo? Porque as crianças, os adolescentes, eles têm uma ligação muito forte com o corpo, né? Total. Tanto que, assim, para te começar qualquer tipo de atividade com eles, com relação à arte e educação, que é a parte que eu atuo, tu já tem que começar com dinâmicas para acordar esse corpo, né? Para eles explorarem as potencialidades que o corpo deles pode oferecer, estimular sensações, sentimentos, tudo, falar, né? Até porque é um número bastante grande de crianças, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando uma forma lúdica de estar desenvolvendo essas habilidades nessas crianças.
Como é que é teu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, quantos anos você tem? 8. 8. Você é feita de borracha? Não. Não. E como é que vocês fazem tudo aquilo que a gente viu antes? A gente treina. Treina bastante? Sim. E dói? Não. Não dói fazer nenhum movimento desses? Não. Tá bom. Vamos ouvir a tua colega, teu nome? Nicole. Tudo bom, Nicole? Quantos anos você tem? 10. Nicole, você é feita de borracha? Não. Não. Como é que vocês fazem tudo isso assim? De abrir as pernas, de se alongar tanto assim? Às vezes a gente nem pensava que a gente conseguia fazer isso. A Cat que ajudou a gente a construir tudo isso. Daí... A prof foi ajudando. Uhum. Muito bom. Teu nome? Juscelane. Tudo bom? Quantos anos você tem? 10. E você é feita de borracha? Você Não. sim? Não? Também não. E como é que consegue fazer tudo isso? A gente treina bastante. A Suraquete, ela alonga a gente, sim. Tá? Mas no começo a gente sente um pouco de dor, depois vai pegando. Depois vai passando. É. Quanto demorou para vocês fazerem essa coreografia, essa dança? Muito. Muito? Mais de um ano, assim? Não, Não muito. Desde o começo do ano? por aí. Mais ou menos. Tá, vamos ouvir a outra colega. Teu nome? Jéssica. Você é feita de borracha? Não. Não também? E aí, Jéssica, como é que faz assim para ir se acostumando com essa questão da dor, conseguindo fazer todos esses alongamentos aí? A gente treina, né? Treina bastante. E presta bastante atenção no corpo de vocês? Sim, Tu acha que o corpo fala? sim, Acha que ele se expressa também? sim. O que você achou das meninas? Super flexíveis, super coordenadas, lindo o espetáculo delas. Então, de parabéns. A flexibilidade é a única valência física que a gente desenvolve enquanto criança. Então, a gente tem a nossa máxima flexibilidade próxima aos 14 anos, 13 anos. E depois? Depois a gente vai decrescendo. Isso não quer dizer, né, que a gente não possa ser flexível depois de uma certa idade, né? A gente pode melhorar. Mas o nosso ápice é próximo aos 14 anos. Essa questão dessas couraças aí que o Daniel colocava, né? A criança tem menos couraças emocionais do que um adulto, né? A gente vai e parece que colecionando elas ao longo Com do tempo certeza, também. é como um troféu, né? A gente vai, durante a vida, a gente vai colecionando elas e não está conseguindo tirar. Uma das coisas interessantes que o colega falou foi a respeito dessa questão energética, e uma das coisas que congela a pessoa é o medo. Toda pessoa que tem medo, ela fica congelada. Então, se essas crianças tivessem medo, elas não conseguiriam fazer esse trabalho que elas estão fazendo hoje. Então, a criança que não consegue alongar, a criança que não consegue fazer com que a sua musculatura, a sua parte óssea não desenvolva, é a questão do medo. Isso é uma questão também familiar, né? Uma família muito conturbada, uma família que tem a coisa, e as crianças assimilam todos esses medos, esses traumas, a criança fica congelada. Então, nós vamos construindo o nosso processo de encoraçamento e a gente pode também fazer o processo de desencoraçamento a partir da consciência do nosso corpo, a partir do processo de terapia, a partir, enfim, dos nossos processos de autoconhecimento, né? Então, todos nós temos um encoraçamento de acordo com a forma como a gente sente o mundo. Esse exemplo que você deu da criança, né, que percebe alguma coisa diferente, como ela reage a isso, como isso vai ficar guardado na memória do corpo dela, em que parte do corpo isso vai ficar guardado. Então, esses são os nossos encoraçamentos. Dá umas dicas para o pessoal que está em casa, assim, como pode se soltar, talvez através da respiração, não sei. Isso, a respiração é uma maneira fácil e rápida de a pessoa relaxar, né? A inspiração profunda e aí a pessoa relaxa. Normalmente, quando a pessoa está insegura, as mãos ficam apertando e a pessoa já fica com uma postura mais curvada, fechada. E a pessoa confiante não, abre o peito, já levanta o rosto e já é uma postura confiante. E a questão deles dos braços cruzados, que às vezes alguém começa a falar com a gente faz assim... não sei não, né? Parece. Braço cruzado pode ser a pessoa que está fechada realmente,
para outra, diz, ó, eu não sou aberta para isso. Ou pode ser frio, né? Ai, quero me... pode ser frio. Aqui em Caxias é frio, né? Então, pode ser timidez também, a pessoa um pouco tímida. A gente separou umas imagens das ruas, das pessoas caminhando, agindo e tal, para a gente ir falando um pouquinho. Ótimo. Vamos dar uma olhadinha, Vamos, daí a sim. gente vai comentando em cima também. Vou pedir para o pessoal da produção rodar. Tá aí. O caminhar deles, assim, muito... Tem gente que caminha rápido, né? Que sai correndo, né? Agitação, né? Esse tá largado, né? Relaxado, completamente relaxado, descansando. Cabeça baixa. O olhar, esse olhar para baixo também, né, Denise? Esse olhar para baixo, a pessoa está sentindo, está acessando uma emoção. Os olhos são as janelas da alma, que a gente diz. As pessoas às vezes não... Ou são muito tímidas, olham para baixo. Como é que é isso? Isso. Quando você encara a pessoa, está com a alma aberta, pode olhar. Agora, a pessoa que fica se esquivando o olhar tem alguma coisa para esconder. Claro, a gente está falando, generalizando também. Generalizando, pouco, né? não dá para ir ao pé da letra. Só uma observação na questão da marcha, que isso é muito importante. Sim. É a questão das pessoas que arrastam os pés quando caminham. Isso elas têm um problema no passado. Isso é uma coisa que foi comprovado e o pessoal do Chile fala muito em cima disso. A questão que a pessoa vai trabalhando, como se ela não consegue desenvolver a marcha normal, ela fica arrastando os pés, ela tem um problema na sua ancestralidade. Geralmente, às vezes, aparece isso muito nas pessoas de mais idade, né? Mas normalmente nos jovens também, vão arrastando o sapato e quando ela começa a sair, é algum trauma que ela tem que ela não conseguiu resolver do passado. A gente está... vamos ouvir a nossa amiga aqui, que não falou no outro bloco, por gentileza. Teu nome? Lidiane. Quer dizer que a pessoa ela está ainda presa no passado, né? Sim. Então ela não consegue dar andamento nas questões que ela tem na vida, né? Então, e ela, geralmente, além dela arrastar os pés, ela coloca a posição dos ombros curvados, Os ombros também, né? Exatamente. Encurvados, geralmente demonstra muito a questão da tristeza. A tristeza, a timidez, que nem os adolescentes muitas vezes, né? Que crescem ou passam para a fase da criança para adolescente, eles começam também a ter... E a pessoa muito orgulhosa que anda com os são ombros. questões, né? já é outro Claro, extremo, né? Gente, a gente está se encaminhando para o final do bloco e eu gostaria, assim, agora que a gente desse algumas dicas de como as pessoas que estão em casa podem cuidar melhor desse corpo, afinal de contas é o nosso veículo, né? Aline, vou começar com você. Então, vamos lá, a gente sempre tem que pensar na questão da postura correta, né? A gente fala em postura, daí todo mundo já dá uma mexidinha na cadeira para pensar se está não se esquecer, bem, né, desse corpo. Isso. E com certeza a questão, assim, de como dormir ou como deitar, né? A questão de sentar, levantar, acho que isso tudo identifica a questão da postura para a gente não ter depois um problema, né? Para a gente não precisar tratar depois. Então, algumas dicas tu quer? Eu acho que tá ok. Eu vou passar a palavra para a Rosmarie para todo mundo poder falar. Como dormir e cuidar do dia a dia. Obrigada, Aline. Muito obrigada. Rosmarie. Eu acredito que quando a gente tem faz contato com a nossa respiração, a gente pode alterar o nosso modo de sentir, o nosso modo de estar naquele momento. Então, assim, conecta com a tua respiração, respira, solta o ar e procura... E pensar numa respiração mais abdominal do que aquela respiração que a gente faz curtinha aqui, Isso, né? Na verdade, fazer uma inspiração profunda, né? Inspirando ou pelo nariz, puxando o ar. Ai, já dá um alívio, né? Isso, já traz um alívio. Respirar. Exatamente. Claro que a respiração abdominal, ela fica melhor, porque daí ela vai liberar mais o peito, vai soltar as nossas tensões. Porque quando nós estamos ansiosos, preocupados com questões do passado, com questões do futuro, que ainda nem aconteceram, nós fizemos uma respiração mais rápida, mais superficial, e o nosso peito fica bloqueado. Ok, então, muito bem. Assim a gente vai abrindo. Vai abrindo, vai soltando as coraças. Doutor César. Um bom exercício é abraçoterapia.
Abraço terapia. Onde se conecta Quantas coração vezes com ao coração. dia, doutor, por Quanto mais, gentileza? melhor. Quanto mais, melhor. Isso. Sem contraindicações. Sem contraindicações. É no momento que os dois corações estão em contato que as pessoas conseguem relaxar. Muito lindo isso. E não custa nada, né? Não custa nada. Muito bom, muito terapêutico. Delis. Bom, eu diria para a pessoa prestar atenção na mensagem que o corpo quer passar. Quando tem alguma doença, alguma coisa, o que o meu corpo está querendo dizer? Ouvir o teu corpo, que às vezes ele não fala, ele grita, né? E sorrir muito. Quando tiver... A última dica, rapidinho. Quando tiver alguma emoção, você está com raiva, ansioso, respira, se acalma e depois fala de maneira assim mais tranquila, que aí não vai ofender ninguém. Muito bom. Dani. Prática de exercício físico auxilia a mente, auxilia o espírito, então ela não deve ser abolida, né? Junto com ótimos pensamentos também, muitas vezes a gente se perde em pensamentos inúteis, né? Então ter ótimos pensamentos e praticar atividade física, uma boa alimentação. Cuidar desse nosso corpo, né? Afinal, ele é um só. Catherine, tua dica? Eu acho que a gente sim deve respeitar o nosso corpo enquanto adulto, enquanto uma pessoa já se encaminhando até para a terceira idade e tudo mais, mas jamais esquecer da sua essência de criança, sabe? Essas carapuças todas deixa de lado. E uma dica, arte, teatro, dança, olha, é perfeito. Muito bom, então tá. Aproveitando tua dica, vou convidar os nossos atores, Aline e Jonas, para encerrar o Rede de Olhares de hoje. E vale a pena cuidar desse corpo, afinal, a gente tem um só nessa existência aí. Nos encontramos num próximo Rede de Olhares e encerramos com o grupo UEBA. Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes.